Vamos trocar a ordem. Tá bem? Quem não trouxe isso, porque vamos fazer um exercício à tarde e precisamos disso à tarde. Quem não trouxe à tarde? Esta folha, principalmente, tá bem? Graças. Porque vamos fazer um exercício de identificar nesse questionário os erros desse questionário. Isso é um questionário cheio de erros. Está cheio de problemas esse questionário. Se quiserem dar uma olhadinha no intervalo, já podem ir descobrindo os erros. À tarde, iremos criticar esse questionário, que é um questionário intencionalmente cheio de erros. Ok? Agora vamos falar sobre a aula 8, que é uma continuação sobre investigação qualitativa. Estamos mudando de ordem. Então, a aula 7 vai ser dedicada à tarde. Espero que conste. Tá cansado? Surgiu a voz da sabedoria. Isso aí. Fazer o pôr do sol, professor. Passamos o pôr do sol, né? Professor, a aula à tarde, nós vamos até que horário? 6h45. E o pôr do sol, professor? 6h15. O pôr do sol são às 9. Ah, mas eu sou do Brasil, professor. 5 horas. Estou acostumado, porque em Portugal, no verão também o pôr do sol é muito tarde. Para a alegria e para a infelicidade também, não é? Pode ficar aí umas 2 horas, professor. Presente, né? Aqui a gente está tendo passado. Eu não sei se aqui, ó, hoje é necessário a gente distanciarmos do movimento profissional da chamada capacitação dos professores. Ok. Vamos assim mesmo, sem ter. Porque quando eu coloco full screen, a coisa não acontece. Então dá, mas o texto pode colocar na passagem, não tem problema. Ok, vamos assim. Ontem nós falamos sobre investigação qualitativa. Nós vamos fazer hoje uma introdução mesmo. Tanto é que nós não vamos ter parte prática sobre uma ferramenta de análise qualitativa chamada WebQDA. Antes de falar propriamente da ferramenta, eu vou retomar algumas coisas teóricas a respeito da ferramenta. Qual é o objetivo desta aula? Primeiro, vocês saberem que existe. Depois, vocês saberem que precisam se aprofundar nisso em julho e ter noção mínima de qual é o esforço que implica usar ferramentas e não usar ferramentas para analisar dados não numéricos e não estruturados. Entrevistas, textos, fotografias, anotações de observação, essa coisa toda. Tradicionalmente se faz isso à mão.
ou usando uma tabelinha no Word. Mas existem ferramentas várias e eu vou apresentar uma delas, do qual também sou autor e que criamos na Universidade de Aveiro em parceria com a empresa. Mas nós não vamos fazer parte prática, só vamos abrir contas para que vocês entrem e tenham uma noção, okay? Mas isso não vai ser cobrado neste momento. Isso vai ser retomado, portanto eu quero gastar meia hora, 40 minutos aqui de explicação, depois vamos abrir as contas e só, ok? Nós falamos ontem sobre investigar com letras e com números, não é? E sobre a possibilidade de investigar com letras e números, investigação qualitativa, quantitativa e mista. Investigação quantitativa pensa no argumento em forma numérica. Procura rigor e sistematização científica através dos números. Na investigação qualitativa, nós procuramos rigor e sistematização também através das letras, da análise de conteúdo, da análise do discurso, etc. O equilíbrio dessa balança está nos métodos mistos. Ok? Dependendo da questão de investigação, você pode estar mais neste lado, mais naquele lado, ou pode estar no equilíbrio dessas duas coisas. O que é mais importante cientificamente? Isto ou isto? Depende da questão de investigação. Qual é a melhor ferramenta? Qualitativa, quantitativa ou mista? Depende da questão de investigação. Ok? Cada caso é um caso. Por isso que nas ciências humanas e sociais e na educação em especial, nós precisamos sentar e repensar sempre cada investigação sobre a sua metodologia. Quais são os desafios atuais da investigação qualitativa? O primeiro desafio é a diversidade de contextos de investigação. Antigamente, quando se falava de investigação qualitativa, se falava basicamente de análise de entrevistas. Basicamente, investigação qualitativa, análise de entrevistas. Hoje em dia, esta é uma realidade muito distante. Não é só análise de entrevistas. Nós temos interações, por causa das tecnologias, nós temos interações online que antes não existiam. Nós temos a possibilidade de recolher dados que antes não era possível. Por exemplo, só para que vocês tenham uma ideia, era muito difícil eu criar grupos de estudo em sala de aula e acompanhar todos os grupos. Eu precisava ter um gravador em cada grupo. Vou fazer uma saída de campo, uma visita de estudo. Cada aluno tem um celular na mão, ele pode tirar fotografias, dados, imagens. Eles podem gravar as discussões entre eles mesmos. Então, a quantidade de dados, diversidade de contextos hoje, não é que esses contextos não existiam antes, existiam. Só que a possibilidade de ter esses dados, de gravar esses dados, de obter esses dados é muito mais difícil. E isso causa-nos uma diversidade de formatos. Agora nós não temos só texto, nós temos vídeo, nós temos áudio, nós temos imagens e tudo isso, essa diversidade de contextos, de tipos e formatos, gera uma grande quantidade de dados. Tradicionalmente a investigação qualitativa trabalhava apenas com pequenas quantidades de dados. Por quê? Porque se fazia tudo à mão ou, no máximo, numa tabelinha do Word. Nos últimos 30 anos surgiu software que nos ajuda a fazer essa análise. Não existe software com inteligência artificial que faça a análise, mas que nos ajuda a análise. Assim como o Word, nós vamos ver isso já a seguir, assim como o Word não escreve o texto, mas é melhor escrever um texto no Word. Alguém aqui pensa em escrever na máquina da datilografia a tese? A máquina de datilografar? Não, ninguém pensa nisso, né? Por quê? Mas quem já usou a máquina da datilografia aqui? Quem já usou a máquina de datilografia? É do tempo, não é? O que acontecia quando equivocávamos? Se for uma coisinha pequena, colocamos um corretor e dávamos um jeito. Se for muito grande, a frase inteira. Era no mimeógrafo. Exatamente.
Vocês já esqueceram disso, muitos que esqueceram disso. Hoje em dia, ninguém pensa nisso mais, não é? Quando eu necessito de colocar um parágrafo, uma frase nova no meio de um parágrafo, o que é que eu faço? No Word. Clico lá, escrevo, o Word vai abrindo, parece mágica, não? Mágica, vai abrindo espaço e fica o parágrafo todo. Nós esquecemos isso, já estamos tão acostumbrados com o computador, mesmo as pessoas que acham que não é dessa geração e tal, mas não parasse para pensar nisso. Estás acostumado. Com a máquina de datilografia não era assim, para ti é natural escrever no Word. Mas o Word não escreve teses sozinha, ok? A ferramenta que eu vou apresentar já a seguir não faz análise qualitativa sozinha. É como o Word para a escrita, assim está o WebQDA, já vou explicar, para a análise qualitativa. Okay? Mas é muitas vezes melhor fazer análise com o software, acredita em mim, ok? Do que fazer com uma tabelinha do Excel. O Excel é bom para investigação quantitativa, para analisar números. O SPSS para analisar números. Para analisar texto, o WebQDA, software específico para isso. Ok? É disso que vamos falar. Existem outros desafios da investigação qualitativa. Ou seja, para eu tratar com essa grande quantidade de dados, que hoje cada dia mais é pedido, eu preciso de ferramentas mais poderosas. Estamos vivendo em 2017. Em 2017 nós precisamos usar o Word, não a máquina de datilografia. Mas vocês sabiam que o escritor brasileiro que morreu, Jorge Amado, eu lembro da entrevista que ele deu ao entrevistador Jô Soares. Ele estava vivo ainda, naturalmente, e já existiam os computadores, e ele continuava escrevendo na máquina de datilografia. Ninguém quer duvidar do ponto de vista literário, que ele era um excelente escritor, dominava a escrita, o romance, não é? A sua esposa, Zélia Gattai, que também era escritora, já escrevia no computador. E ele dizia para o Jô Soares, não, eu gosto do som da máquina. Então, ele morreu, todos os seus livros foram escritos na máquina de datilografia. A qualidade era inferior? Não, continuava sendo Jorge Amado. Ok? Portanto, usar uma ferramenta pode não ter a ver diretamente com a qualidade do trabalho. Pode ter a ver com a facilidade, com o ganho de tempo, com a plasticidade, com a flexibilidade do que vai fazer. Ok? É possível fazer análise de conteúdo de forma rigorosa e sistemática sem o uso de um software possível? É. Dá mais trabalho, gastas mais tempo, e isso interfere no rigor e na sistematização do seu trabalho. É possível escrever um texto à mão? É. Se escrever à mão, dá para alguém datilografar, alguém vai corrigir, se houver erro, tem que datilografar tudo de novo, e etc. etc. Ok? Façam essa analogia, vocês vão compreender que é muito melhor fazer análise de conteúdo com software. Articulação com metodologias quantitativas, chamados métodos mistos. Isso é um desafio para a investigação qualitativa. Os investigadores de investigação qualitativa agora se viram a abraços com a investigação quantitativa, porque eles estão se misturando, estão interagindo. Hoje em dia, não como era antigamente, ainda hoje existe, pessoas que são especialistas em investigação qualitativa. Outros são especialistas em investigação quantitativa. Não. Nós somos especialistas em investigação, temos que saber estatística e temos que saber as heurísticas da análise qualitativa. Ok? Não tem isso, vou fazer minha tese, vou me especializar na investigação qualitativa. Hoje, do ponto de vista internacional, um investigador em educação precisa saber estatística, eu vou falar isso no domingo, e precisa saber minimamente, precisa ser o estatístico, mas precisa saber minimamente, e precisa saber minimamente investigação qualitativa. Complexidade na triangulação da análise. Ora, se você tem mais contextos, mais formatos e tipos diferentes de ficheiros e de documentos, tem uma grande quantidade de dados, isso gera uma complexidade na triangulação, na comparação de todos esses dados para chegar a um resultado. Outro desafio que hoje nos colocamos e que esta turma tem por natural este desafio é o trabalho em grupo, multidisciplinar e internacional. Já perceberam que os vossos orientadores não vão estar ali na esquina presencialmente disponíveis.
eles precisam, hoje necessitamos de cultura de trabalho colaborativo, de trabalho online, de consulta internacional. Portanto, vocês podem falar comigo, eu vivo em Portugal, mas se vocês quiserem, mandem um e-mail para mim, tem o meu e-mail, e vamos marcar uma sessão de meia hora no Skype. Isso é possível. Hoje é possível. Alguns poucos anos atrás não era possível. E podemos tirar dúvidas. Vocês podem marcar com os orientadores. Isto gera desafios para a investigação qualitativa, porque esses contextos são cada vez mais multidisciplinares e internacionais. Maior exigência por transparência e validação dos processos e resultados. Hoje queremos saber como você fez, qual foi o processo, qual foram os dados. Antigamente esses processos eram muito mais caseiros, muito mais particulares, cada um fazia da sua maneira. Agora não, existe uma tendência de transparência, de uniformização de todo o processo de investigação qualitativa. Integração das tecnologias em todas as fases de investigação. E este curso, etc. E este curso é um exemplo disso. Não dá para fazer uma tese hoje em dia sem integração do Mendeley, do IRS, do Google, das bases de dados online, etc. Sob pena de fazermos algo absolutamente defasado, que não seja profissional. Ok? Então, as tecnologias não é uma opção. A integração das tecnologias no processo de investigação, desde a recolha, desde o uso do Word, que é uma tecnologia, até ao processo final de análise de dados e de escrita de resultados, não é uma opção. Vocês acham que é optativo consultar o ProQuest ou EBESCO, a base de dados da biblioteca aqui? É opcional? Não, não é opcional. Tecnologia para você fazer um trabalho profissional de alto nível e de nível internacional. É obrigatório. Agora eu tenho um relógio que diz que você está falando muito sobre um determinado slide. Só isso. E a senha vai ficar registrada. Tá. Hoje está de boa. Ele realmente está querendo entrar no sábado. Tem o pôr do sol. Ah, não, eu tenho que agora pôr desse lado, não é? Então agora é aqui. Aí ele põe ali. Ok, vamos adelante. Todos esses desafios da investigação qualitativa geram desafios para a construção de um software de análise qualitativa. Do ponto de vista internacional, os softwares de análise qualitativa são chamados Qualitative Data Analysis Software. E esses desafios têm a ver com os desafios da própria área da investigação qualitativa. Possibilitar o trabalho direto com diversos formatos e tipos de dados. Tem um software que tem que lidar com áudio, texto, vídeo, imagem, com tudo. Robustez para tratar com grandes quantidades de dados. É um desafio para um software de análise qualitativa. Possibilitar maior flexibilidade na execução das tarefas. A investigação qualitativa, embora tenha muito de artesanal, existem rotinas que são aproximadamente repetitivas e tarefas previsíveis. E nós precisamos de flexibilidade para essas tarefas. Possibilitar o trabalho colaborativo em grandes e em pequenos grupos. Nós precisamos de uma ferramenta que as pessoas possam trabalhar uma ao lado da outra, mesmo que estejam distantes. O WebQDA possibilita isso, porque ela é uma ferramenta online.
As outras ferramentas todas do mercado são ferramentas instaladas. No WebQDA é como no IARS, você entra e partilha com o orientador, com outra pessoa que pode trabalhar junto com você, pode ver a sua análise. Simplicidade para diminuir a curva de aprendizagem das ferramentas. Ou seja, nós queremos ferramentas que sejam simples. A análise qualitativa já é difícil por si só. Se você não tem uma ferramenta que seja simples de aprender, ela se torna uma barreira a mais, ela mesma. Ok? Ela precisa ser simples. Outro desafio para os softwares de investigação qualitativa é a maior portabilidade e compatibilidade dos dados e processos de análise. Ou seja, eu posso querer transformar os meus textos em códigos numéricos e fazer uma análise estatística. Eu quero transferir parte desse projeto e juntar com aquele outro projeto. Então, eu estou falando de portabilidade e de transferibilidade disso. Eu não vou falar de todo o histórico, depois vocês podem ler um dos artigos que eu escrevi sobre isso, sobre a história dos Qualitative Data Analysis Software. Isso não é de hoje. Em 1966, no MIT, surgiu esse software para ajudar a análise de texto. Na realidade, era mais um editor de texto do que propriamente um software de análise de texto, como nós conhecemos hoje. Um dos mais antigos que ainda existe é o Ethnography. Depois surge, na década de 80, o NVivo, que surgiu com o nome Nudist. E depois o Atlas, que estava muito ligado à teoria fundamentada, Ground Theory, etc, etc. Em 2009 surge, em concomitância, um software, o primeiro software online, que é o WebQDA, junto com o Deduz, que é um software de um grupo de pesquisa norte-americano, e o WebQDA, de um grupo de pesquisa do qual eu faço parte. Não consigo, porque se eu expandir, ele fecha. Ele fecha, não sei o que está acontecendo, infelizmente. É só para que tenham noção que esse tipo de software não é novo e tem melhorado cada dia mais na sua flexibilidade. Para vocês terem ideia, por exemplo, em 2004, os softwares de análise qualitativa só trabalhavam com texto. Inclusive, você tinha que transformar tudo em TXT para importar para dentro dos sistemas. Só foi a partir de 2007 que começamos a trabalhar com áudio, com vídeo. Então, é possível, com o WebQDA, trabalhar com entrevistas gravadas sem necessidade de transcrevê-la exaustivamente. Ok? O software não faz a transcrição, mas te ajuda a... Professor, em quantos idiomas faz isso? Em todos, português, inglês, espanhol, mas não faz em transcrição, não faz. Sim, em qualquer idioma. O software atualmente está em português, espanhol e inglês. Bem, isso foi uma pesquisa que eu fiz com uma colega da Universidade de Aveiro, uma doutoranda, sobre quais eram os fatores que faziam as pessoas decidir sobre um software. Existem dezenas de software para análise qualitativa. O mais conhecido e que tem a maioria do mercado é o NVivo. E nós descobrimos que uma das coisas que mais facilitam essa escolha, por incrível que pareça, não era o preço, mas era a facilidade de usar o software. Olha, facilidade de usar o software é um dos pontos fortes do WebQDA. Como disse, o WebQDA foi lançado em 2010, é um software com registro de marca da Universidade de Aveiro e do Centro de Investigação do qual eu faço parte, Centro de Investigação de Dados e Tecnologia na Formação de Formadores. E a Universidade convidou esta empresa de tecnologia que desenvolveu a primeira versão do WebQDA. Estes são os autores. O professor Antônio Pedro Costa faz doutoramento, não faz doutoramento, já é doutor, faz pós-doutoramento comigo. O professor Antônio Moreira, eu fiz o pós-doutoramento com ele, e aqui estou eu. Nós somos os autores do software. Mas o software é marca registrada da Universidade de Aveiro. Em 2015, esta empresa desistiu do software porque dava mais trabalho do que lucro. E outra empresa muito maior assumiu o WebQDA, fazendo uma nova tecnologia, HTML5, etc.
isso não vem ao caso aqui. E temos agora duas empresas ligadas à Universidade de Aveiro, fazendo nessa nova versão, a versão 3.0 do WebQDA. É dela que nós vamos falar e que vamos apresentar para vocês. Antes nós tínhamos o webqda.com, agora temos o webqda.net. Foi uma maneira de marcarmos a transição sem haver muita mistura. E o software é acedido diretamente em app.webqda.net. Já vamos entrar aqui para abrir uma conta e treinar muito rapidamente, sem muita preocupação, seja lá com o que for. Como eu disse para vocês, o IARS, ele gere todo e ajuda a gerir todo o processo. Já falamos do problema, já falamos da revisão da literatura, ainda vamos falar hoje à tarde do desenho de investigação no IARS. Mas o WebQDA está talhado para análise de dados. Na hora que você tiver entrevistas, você analisa. Não, você pode fazer essa análise de dados já da revisão da literatura. Se você for fazer uma revisão sistemática da literatura e quiser definir dimensões de análise para análise, então você já pode usar o WebQDA aqui nessa revisão sistemática da literatura. Ok? Para já não se preocupem com isso. Use o Mendeley para fazer os fichamentos e aquilo que é o suficiente. Em julho eu vou voltar a falar do WebQDA e sobre essa possibilidade de análise sistemática da literatura numa disciplina que é só para isso. Investigação qualitativa. Ok? O WebQDA é muito simples porque a sua estrutura é simples. Ela é feita uma caixa de Pandora. Ela é simples, depois vai abrindo e tem lá todas as ferramentas que você necessita. Quando você olhar para o WebQDA, você vai ver 3 áreas específicas. Fontes, onde você coloca os dados em todos os formatos, texto, áudio, vídeo, etc. Uma outra área, que é uma área de codificação, onde você cria os códigos, onde você codifica. Esse processo é um processo humano, não existe inteligência artificial. Então eu ligo as fontes aos códigos através do meu trabalho. Ok? Inteligente. Eu leio, defino a categoria, a subcategoria, a dimensão, a subdimensão e ligo com as evidências das fontes. Já vamos ver como é que se faz isso para que tenham uma noção. E depois tem uma terceira área chamada questionamento. Esta área questionamento é uma área destinada a você fazer perguntas, questionar o teu sistema, os teus dados. Por exemplo, quantos professores disseram isso ou aquilo? E aqui eu tenho ferramenta para responder a perguntas específicas do que você codificou. Ok? E até do que você não codificou também. É da interação nessas 3 áreas que você tem elementos para a escrita de resultados na análise qualitativa. Então, o WebQDA, diferente do SPSS, por exemplo, não tem uma saída única, o output tem várias saídas. Ok? Essas várias saídas te ajudam a escrever o teu texto de análise. Ok? Ele não escreve, não tem um relatório final que está tudo prontinho. Você tem elementos que vai te ajudar a escrever. Já vamos mostrar que elementos são esses assim. A estrutura processual do WebQDA. Eu não falei. O WebQDA significa Qualitative Data Analysis na web, na internet. Ok? Estruturação processual do WebQDA. O WebQDA tem 2 fases de trabalho. Isso é feito isso é dito de forma didática. Porque depois vocês vão descobrir, quando tiver experiência, em julho, que eu posso começar de trás para frente. É possível começar por aqui e por baixo. Mas no processo de aprendizagem, de análise qualitativa com o uso de software, eu posso seguir esse roteiro que é mais seguro, mais confortável para esse processo no início. Primeira fase, configuração do projeto. A configuração do projeto você coloca no sistema de fontes os dados e no sistema de código os códigos. Depois, através de um procedimento de codificação e procedimento de contextualização. Lembra da contextualização quando falávamos de subjetividade, da pintura abstrata, etc? Lembram? Então o WebQDA te ajuda a construir contextos. Existem ferramentas
para melhorar a contextualização dos teus dados e do teu sistema de códigos. Então, a primeira fase é a configuração do projeto. Você dá informações para o sistema. Numa segunda fase, você faz a abstração do projeto. A abstração do projeto significa que você vai tirar relações, inferência, cruzamento de informações através das ferramentas do sistema de codificação. Ok? Compreendes isto? Na prática, né? Vamos adiante. Estas são especificações técnicas do WebGDA. Você pode usar ele em qualquer computador que tem Internet Explorer, Firefox, Safari, Google Chrome, Opera, etc. Aqui são os formatos que ele suporta em termos de texto, áudio, vídeo, etc. Suporta também PDF, que não está aqui na lista. Ah, está aqui, PDF. Isso quer dizer que você pode importar os arquivos para analisar os próprios arquivos com um sistema de categorias. Isso é diferente de fazer fichamento. Isso é uma outra técnica. Tá? Isso é técnicas de análise sistemática da literatura. Para além do fichamento, depois se coloca no WebGDA para fazer análise sistemática. Ok. Vou falar rapidamente sobre a estrutura do software e depois vamos abrir uma conta e vamos treinar um bocadinho, muito rapidamente. Eu não gostaria de gastar muito tempo nessa parte. Haja vista que é para vocês terem uma noção para saber como vão fazer o projeto. Ok? Isso é para ter noção, para vos sensibilizar sobre, em termos metodológicos, em termos de tarefas de análise, de previsão da calendarização do esforço de análise no vosso projeto. Repito, não é para vocês aprenderem análise qualitativa agora. Seria muitíssimo isso. Ok? É só para vos sensibilizar, para dar noção, repito, para a vossa escrita do projeto. Então, depois de você abrir uma conta no WebGDA, você vai entrar na conta e vai aqui abrir um novo projeto. Quando você abre pela primeira vez o WebGDA, você vai ver 3 áreas. Essas 3 áreas que vocês não estão enxergando, que é muito triste. Essas 3 áreas são fontes, codificação e questionamento. Dentro de cada área tem diversas outras ferramentas que nós vamos utilizando aos poucos. Tá? Você, no WebGDA, pode convidar uma outra pessoa. É muito simples. E esse projeto que você criou, colocou um nome, uma definição, a questão de investigação, fica criado, fica o nome aqui em cima, e você pode convidar, assim como no IRS, uma outra pessoa, um outro investigador, o orientador, para participar desse projeto. Deixa eu tentar ver se isso fica... não tem jeito. Então, ok. Então, as fontes... Vamos falar das fontes rapidamente. As fontes você pode importar de maneira fácil. Basta clicar em fontes internas, fontes externas e notas. Nas fontes internas, você coloca todos os documentos no servidor do WebGDA. Nas fontes externas, todos os documentos que estão fora do WebGDA. Por exemplo, um vídeo do YouTube. O vídeo do YouTube está fora do WebGDA, está no YouTube, ou está na sua conta privada do YouTube. Então você coloca na fonte externa. Fonte interna vai ficar dentro do WebGDA. A maioria dos projetos no WebGDA você coloca dentro das fontes internas. Um projeto no WebGDA é a tua dissertação de mestrado inteira. Você não cria um projeto para analisar as entrevistas dos alunos, outro projeto para a entrevista dos professores, não. Se é um projeto só, se tem as mesmas questões de investigação, você tem diversas fontes de dados, análise documental, entrevista dos professores, entrevista dos alunos, questionários com questões abertas, que o WebGDA analisa as questões abertas, textuais. As questões fechadas usamos Excel, SPSS, quando vamos ver no futuro. Então, é muito simples, eu faço upload dos arquivos todos, tem um sistema de pastas, e nesse sistema de pastas eu consigo
organizar todo o meu sistema. O sistema de codificação é muito simples. Eu apenas necessito selecionar uma frase e codificar num sistema chamado código livre e código em árvore. Tá bem? Isso é um documento Word aberto. Você pode trabalhar com textos e pode também trabalhar com imagens. Como é que trabalha com imagens? Eu tenho uma fotografia de sala de aula, de uma saída de campo, de um contexto que eu quero analisar. Existem técnicas de análise de imagem. Isso aqui é apenas uma... Existem metodologias de análise de imagem. Isso aqui é apenas uma técnica de análise. Ok? É melhor dito assim. Então, eu posso selecionar áreas que eu faça comentários e estão ligados. Esta parte verde é aquela lá. E eu faço comentários descritivos, interpretativos, inferenciais sobre cada parte dessa imagem. Esta parte textual aqui é que eu vou codificar no meu sistema, que eu mesmo vou criar, que fica mesmo ao lado. Já mostro como é que faz a codificação. Então, o WebQDA permite você trabalhar com imagens e permite também você trabalhar com vídeos. Quem diz vídeos, diz também áudio. A única diferença é que no áudio você não vai ter essa caixa, isso vai estar diminuído aqui, muito fino para isso. Como é que se faz isso? Toda vez que você importa o vídeo pelo mesmo mecanismo, vai ter o vídeo, vai clicar aqui em editar e depois você pode associar a cada trecho do vídeo um comentário descritivo ou transcritivo. Compreende? Nossos amigos hispânicos. Transcritivo é: o professor disse, abre aspas, blá 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 blá, blá exatamente o que ele disse. Descritivo é: o professor entrou em sala de aula e fez isto, fez aquilo, e etc. São descritivo. Descritivo. É uma narração do que está entrando. Depois eu posso transcrever e dizer exatamente o que ele disse em cada trecho. Então, eu posso ter, através do WebQDA, um sistema em que eu associo a descrição, a transcrição a cada parte específica do vídeo ou do áudio, facilitando o que classicamente era obrigatório, hoje não é obrigatório, é optativo, isso tem que ser discutido com a orientação, a transcrição exaustiva ou não do vídeo ou do áudio. Ok? Esse recurso foi muito usado, está sendo muito usado na Lava Jato, né? A questão da análise dos áudios. Sim. Eles analisam trecho a trecho. Sim, sim. O que é dito. E às vezes uma frase que seria comum, fora do contexto, lá dentro tem um comprometimento exatamente, imenso. exatamente. Né? A análise dos áudios em cortes. Em cortes, então. Só, sem perder o total. Porque o sistema aqui, é porque vocês não conseguem enxergar a letra pequena, no computador vão ver. Tem aqui um pequeno play. Se você clica neste, o cursor pula exatamente para o trecho que se corresponde a isso. Ok? Então você não se perde. A relação entre o texto e o áudio, ou o texto e o vídeo, que é a mesma coisa, o processo, não se perde. Você clica aqui e vai pular para o mesmo ponto onde ele está. Esses trechos, eles são, ali tem... O tempo inicial, o tempo final. O tempo final, ele é colocado pelo próprio sistema ou é a gente? É a gente que coloca, ele não transcreve. Você tem que ouvir O tempo que você e aí você decide se você quer transcrever exatamente tudo que você está ouvindo ou apenas vai descrever o vídeo. No caso do áudio também, você pode transcrever algumas coisas. O professor de matemática estava falando sobre funções, blá 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 blá, e você resume e depois só transcreve o que interessa exatamente para a sua investigação, que era sobre a capacidade de questionamento do professor. Então eu transcrevo as perguntas. Todas as perguntas eu transcrevo. O que ele disse antes e depois das perguntas eu transcrevo quando eu acho que é coerente. Esse sistema permite você economizar muito tempo de transcrição de entrevista. Atualmente nós não temos nenhum sistema, nenhum software de transcrição automática como vocês gostariam e eu gostaria também. Que é, está gravada a entrevista no MP3, né? E a gente coloca no computador e ele transforma tudo aquilo em Word.
Não tem. Existe software de reconhecimento de voz. O iPhone usa o Siri, que usa por base um software de uma empresa chamada Nuance, o Jargon Speaking, Naturally Speaking, da Jargon, a empresa chama-se Jargon. Existe um software da IBM, Free Speech, e o Via Voice que é da IBM, o Free Speech é da Philips. São software de reconhecimento de voz. O santo grau da informática é o reconhecimento de voz, como vocês sabem. E já tem gente trabalhando nisso, né? Exatamente. O grande sonho da informática... Tem algo, né? Hã? A Google também tem. A Google também tem. Já testaram? Já testei. Não é assim. Sempre tem 90%. Tem que colocar uma placa de áudio no seu computador para ele começar a ler melhor. Ouvir e escrever melhor. No caso do Mac não é preciso acrescentar uma placa de áudio. Ele reconhece 90%, não é? Eu lembro da minha esposa, há 10 anos atrás, foi usar o Via Voice da IBM, e ela ditava, porque você tem que ditar para o software, ele escreve, né? Você fica com a mão cruzada e dita. E assim, esta entrevista foi feita na biblioteca, aí ele escrevia discoteca. Aí disse, desde onde é que fizesse essa entrevista mesmo? Na discoteca, não foi na biblioteca? O software tem razão, hein? Mas hoje o software está muito melhor, isso era 10 anos atrás, ok? Os softwares estão reconhecendo muito bem. Mas ele não transcreve o áudio diretamente, ele reconhece uma voz e transcreve. Numa entrevista tem quantas vozes no gravador? Pelo menos 2. É mais difícil de transcrever. Existe software para isso. Esse sistema não vai ficar obsoleto quando se ter reconhecimento de voz, porque aqui você faz opção, tanto da imagem como do vídeo, a transcrever o que você quer. Isso é para vocês terem noção. Qual é a noção que eu estou querendo dar aqui? Atenção, atenção, quem for trabalhar com dados qualitativos, que vai gravar vídeos, gravar entrevistas. Tem esse trabalhão todo. E não começou a análise ainda. Ok? Isso é só coleta e tratamento inicial dos dados. Isso não é codificação, interpretação, escrita. Esse é só gerenciamento das coisas no início. Há muitos teóricos, professor Raquel, que dizem que quando você começa a transcrição, você já começou a análise. Eu acredito neles também, eu concordo com eles. Porque quando você fala numa entrevista, o entrevistado não coloca ponto e vírgula na fala. Então, naquele dia, vírgula, eu estava muito feliz. Ponto. Ninguém fala assim, não é? Na verdade, nós usamos a nossa percepção da flexão vocal e colocamos vírgula onde achamos que temos que colocar vírgula e ponto onde achamos que temos que colocar ponto. Estamos fazendo o quê? Interpretação. Em português, não sei em espanhol, mas acho que é a mesma coisa. Uma vírgula no lugar errado, Muda tudo. muda tudo. Inclusive diz o contrário, né? Meu bem, não, vírgula, meu bem, não gosto mais de você. Causa uma confusão grande, né? A vírgula, não, eu disse aquilo era uma vírgula. Não, gosto de você. Não gosto de você. Não, vírgula. Estou respondendo no WhatsApp, né? Não, respondi um não, vírgula. Gosto de você. Se eu esquecer a vírgula, digo o contrário, não é? Então, a transcrição já é uma interpretação. Agora, fiquem com a noção, não é para vocês aprenderem como é que faz isso agora. Isso é para julho. Mas quando vocês forem fazer o projeto, precisam determinar a calendarização. Tem gente que coloca, vou fazer 10 entrevistas e vou analisar numa semana. Esqueçam, não consegue analisar 10 entrevistas numa semana. Nem com tempo exclusivo. 10 entrevistas numa semana, nem com tempo exclusivo. Uma vez eu dei uma formação, há alguns anos atrás, não vou dizer quantos para vocês não acharem que eu sou velho, de um doutorando que veio fazer um curso na Universidade de Aveiro. Pagou o curso, esses cursos na universidade custa caro, pagou o curso e no final disse, professor, esse sistema é muito bom. Não era esse sistema que na altura não existia. Eu dava formação no NVivo, que era o software mais utilizado no mercado. O NVivo é uma síntese simplificada e coerente, com fácil aprendizagem de muitos softwares que existem no mercado. Ok? E ele disse, não vou utilizar porque eu só tenho 5 entrevistas. E eu faço isso no Word mesmo.
Ah, é? Só tem 5 entrevistas? É. E quanto tempo tem cada entrevista? Eram 5 coordenadoras de escolas, de hotéis, não sei, não lembro mais, faz muito tempo. Cada entrevista, aproximadamente 2 horas de entrevista. 2 horas de entrevista? E já transcrevi 2 entrevistas, das 5. E quantas páginas deu? Eu já sabia que 1 hora de entrevista dá em média 10 páginas. Em média, depende se a pessoa habla despacio ou habla muito rápido. Então, uma tinha 20 páginas, a outra 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 20. Quantas páginas você tem ao todo de análise? 100 páginas. Mas não era 100 páginas de romance. Para a gente ler assim, uma historinha e tal, não só. Era 100 páginas de análise. Você olhar as linhas e as entrelinhas, codificar e tal. Ele começou a perceber o volume de dados que ele tinha era muito maior do que ele pensava. Ele disse, olha, repense bem se você vai usar um sistema que facilita a sua vida ou não. O que é que eu estou querendo dizer para vocês? Hoje à tarde, no domingo, nós vamos fechar o IARS com as outras ferramentas. Uma delas é a calendarização, o cronograma. Quando forem colocar o cronograma e se no seu desenho de investigação, quando você discutir com o seu orientador, tiver análise de entrevista, de vídeo, de áudio, já sabe. Vai gastar pelo menos 1 semana só arrumando e transcrevendo as coisas. Se for 5 entrevistas. Se for 10, coloque 1 mês. Está entendendo? Muitas vezes essa falta de noção entre o que é necessário de tempo, da tarefa. Eu consigo, se você me disser quantos dados você tem, dizer quanto tempo você vai demorar para fazer aquilo. Ok? Essas tarefas aqui podem ser delegadas. Atenção, líderes. Não é nenhum plágio, pecado, delegar tarefas. Algumas tarefas. Algumas não dá para delegar, outras dão para delegar. A tarefa da transcrição, por exemplo, você tem uma entrevista e pede para alguém transcrever para você. Depois você tem que ouvir a gravação e conferir a transcrição. É para facilitar o seu trabalho, não é para fazer o seu trabalho. Você tem que conferir por quê? Porque quem fez a entrevista foi você. Ok? E se você fez a entrevista, você sabe mais do que a pessoa que transcreveu, qual era a expressão facial da pessoa, qual era onde colocar as vírgulas no lugar certo. À tarde vamos falar como fazer validação de entrevista e validação de questionário. Vamos prosseguir aqui no Professor, 2 perguntas. Pois não. Isso se aplica também a entrevistas escritas? Sim. Ou toda entrevista tem que ser gravada? A entrevista deveria ser gravada tanto quanto possível. Mas uma pesquisa de campo feita na rua pode ser com um formulário e... Pode. Tá. Pode. Esses formulários devem ser arquivados, eles devem fazer parte, ser anexados à tese? Como... Sim, sim. Toda a documentação, por exemplo, em Portugal, toda a documentação de um mestrado e um doutorado deve ser arquivada por pelo menos 5 anos. Ok? Responsabilidade do orientando. Tem que guardar aquilo. Como prova de que você fez as entrevistas, de que você fez os questionários, etc. Estas provas podem ser anexadas ao trabalho, se estão ocultando o nome das pessoas, dados que comprometam a confidencialidade e o anonimato. E se já é uma entrevista anônima, uma pesquisa anônima? Posso anexar na tese. Geralmente anexamos em CD-ROM agora, para não ficar um calhamaço de papel. O que anexamos é o questionário só. Só o instrumento. Os dados em si pode se colocar no CD-ROM e colocar em anexo digitalmente. Entende? Antigamente se imprimia tudo e ficava um calhamaço enorme. Entende? A tese era isso e depois os anexos era aquilo. Mas esses detalhes, os orientadores, cada caso pode orientar mais à direita, mais à esquerda. Mas o normal é que esses dados estão em anexo. Inclusive essas transcrições podem ser feitas downloads para anexar. Ok? Ficaram com noção, esse é o meu objetivo, ficaram com noção do esforço. Nós estamos ainda naquela primeira parte, na parte das pontes. Agora vamos para a parte da codificação. Agora vamos começar a codificação. Embora
Aquela primeira parte já tem uma parte de interpretação, de análise, que é a própria transcrição em si. Codificação. Ok. Profesor, ¿cómo se evita la subjetividad de todo esto? ¿Es un problema o no? Sim, sim. Não é, a subjetividade não é um problema. A subjetividade é a riqueza dos dados. Agora, como é que eu valido para que isso não seja uma opinião arbitrária? Através do processo de validação. Por exemplo, no caso de uma entrevista, eu peguei a entrevista e transcrevi a entrevista. Um processo de validação que eu vou falar à tarde é pegar a entrevista e devolver para o entrevistado. E o entrevistado lê a entrevista e vê se eu coloquei as vírgulas no lugar certo. Se é isso que ele realmente quer dizer. E se o entrevistado se arrepender? Eu disse isso realmente, mas eu não queria dizer isso. Eu queria dizer isso outro. Ele apaga e tem o direito de colocar uma segunda opinião revisada. Porque isso não é investigação policial. Isso é uma investigação sobre a opinião pensada, refletida do indivíduo. Sim. Ok? Sim. Então, aí se for uma criancinha não dá para ela ler se está transcrito. Aí você chama um outro investigador para ouvir e validar o processo. Ok? Então, os processos de validação na investigação qualitativa são sempre processos de auditorias, de juízo de um terceiro, de um segundo investigador. Ok? Prof, sempre é nós que temos que fazer a entrevista? Sim. Não posso... A não ser que a sua metodologia... Vou explicar o porquê. Tem o quadro de ontem mostra. Que vamos supor que eu vou entrevistar os professores. Eu sendo departamental, talvez cause algum tipo de intervenção Já foi no e-mail na confirmar? entrevistas. Você tem que ir no e-mail confirmar. No caso, assim, ele não falaria o que ele falaria para outro. Exatamente. Pela função. É, Pela pela função. Eu acho função. que ele não... Então, você tem que ter uma pessoa da sua confiança, treinar essa pessoa, mostrar, eu vou falar à tarde sobre como construir um guia de entrevista. Ninguém vai fazer entrevista sem ter um guia. Ninguém senta lá, porque esse guia tem que ser coerente com o quê? Com os objetivos, as questões de investigação. Então você prepara o guia e por um constrangimento, porque você é o chefe e o outro não vai falar o que você e tal, então você treina uma outra pessoa, manda ela fazer uma entrevista, uma só, e ela volta, você escuta a entrevista, devias ter perguntado mais isso e mais aquilo. Aí ela vai... Então, você não vai, mas você faz um processo monitorado. A maioria das entrevistas são feitas pelo próprio investigador. Este é o ideal. Neste caso de constrangimento, que você consegue argumentar com a banca, né, com o júri do teu mestrado, que haveria a possibilidade de constrangimento, você diz, não, eu vou usar uma segunda pessoa, mas eu vou monitorá-la e fiz desta maneira e validei desta forma. Então, você tem os passos. À tarde vamos falar melhor sobre isso, sobre os passos de construir um questionário, os passos de construir uma entrevista e como podemos fazer validação de cada passo. Neste caso, só respondendo e repetindo, treinas uma pessoa, preparas o guião de entrevista, ela faz uma entrevista, volta, você escuta a entrevista, transcreve, diz para a pessoa se precisa acrescentar mais ou menos e ela vai fazer então as outras entrevistas. No final de cada entrevista tem que ouvir e corrigir, dizer, olha, esqueceste de perguntar isso. Ou deverias ter perguntado o porquê ela tem essa opinião. Ok? Mas normalmente o certo a regra é o investigador faz as suas próprias entrevistas na investigação qualitativa, ok? Mas é possível delegar a outras pessoas, sim, porque a investigação qualitativa também se faz em grandes equipes, em grandes grupos. Por exemplo, existe investigação qualitativa de investigadores em Portugal, na Espanha, no Brasil, e etc., fazendo cada um entrevista junto. Okay? Claro que o mesmo investigador não vai fazer filtro. Ok? Vamos adiante. Então, ficaram com a noção do esforço que é essa primeira parte. Estamos ainda nas fontes. Agora vamos para a parte de codificação. Depois que você
depois que você coloca todos os dados, transcreve, prepara tudo e tal, agora vamos começar a codificar. Quando você abre o sistema de codificação, eu tenho códigos livres, códigos em árvore, descritores e classificações. Estes dois é para codificação interpretativa. Você lê, interpreta e codifica. Esses dois são para codificações descritivas. Idade, sexo, profissão, essas coisas. É o mais próximo que temos do SPSS, do Excel. São esses dois sistemas aqui. A diferença deles e como usamos ele, etc., não interessa agora, interessa para Júlio, todos os detalhes técnicos disso. Eu vou avançar para coisas mais importantes para este momento de vocês, que é aspectos a considerar na criação de categorias de análise. Quando eu vou criar esses códigos livres e códigos em árvore, eu preciso de definir as questões de investigação. Levar em consideração as questões de investigação. As categorias, as dimensões de análise estão relacionadas com as questões de investigação, com as sugestões da literatura, e é por isso que a gente faz revisão da literatura, ok? E as evidências que os próprios dados sugerem. Então, os próprios dados, quando você lê e começa a fazer a transcrição e acompanha o processo, você já começa a ter ideias de dimensões de análise, de categorias, né? O sistema categorial congrega pensamentos comuns. Eu entrevistei 10 professores da minha rede, 10 diretores, e eles têm pensamentos comuns. Que tipo de pensamento comum é? Do tipo A, do tipo B, do tipo C. Você começa a ler e começa a perceber este padrão de pensamento. Todos pensam que o problema do PAEB, do pai, é o baixo salário. Todos pensam isso. Então você vai criar um código, uma categoria que emerge dos próprios dados, que surge dos próprios dados, que diz categoria baixos salários. E você vai incorporar dentro desta categoria as falas, os trechos de todos sobre este conteúdo, sobre esta categoria. Ok? Onde é que você vai buscar mais inspiração para definir as categorias? Projetos, guiões de entrevistas, conversas com especialistas, etc. Tá bem? Então, um código é um tópico aglutinador de ideias. Profesor, ¿puede ser que haya un código que tenga varias palabras, varios sinónimos? Sí, sí, ¿Sí? sí. Porque en una entrevista alguien puede usar la palabra salario y en otra puede usar que cobra poco. Sim, porque cada código, além do título do código, você tem a definição do código. E na definição você pode colocar todos os sinônimos. Ok? Para que haga un reconocimiento. Sim. Ele não vai reconhecer, quem vai reconhecer é você. É você que lê, reconhece que aquilo é um sinônimo e coloca lá. E codifica, tá bem? Vamos adiante. Este é um processo que implica um esforço de você identificar, de ler frase por frase, de criar categorias, codificar. Isso é um processo artesanal, mesmo com o uso da ferramenta. Mas com o uso da ferramenta é muito mais simples de fazer isso. Ok? Tem muito blá 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 aqui, eu vou deixar isso para lá e vamos fazer isso direto no WebQDA. Acho que ganhamos mais tempo se abrimos o WebQDA e eu dar uma mostradinha para vocês como é que codifica, como é que cria os códigos e etc. E como cruza as informações, ok? Vamos abrir o WebQDA. Para abrir o WebQDA, vocês entram aqui, ó. Do meu trabalho. Não, estou lá com a minha secretária. Quantos receberam um e-mail com um convite? Já. Quantos receberam um correio com um convite para abrir conta? Todos que se inscreverem diretamente naquele convite poderão receber um certificado da empresa e da universidade a ver como fizeram parte desse treinamento. É bom para ter no currículo isso. Tá bem? Não recebi o e-mail.
Vou colocar aqui para você fazer a inscrição na mesma. Aqui, ó. Mas não recebe o certificado. Se fizer direto na página, professor, não recebe o certificado. Recebe. Eu acho que eu já me cadastrei nesse site já, professor. Só que agora eu também... Entrem aqui, ó, webqda.net, webqda.net, por favor, webqda.net, e depois nós temos aqui cursos do shopping. Lá em cima podes cambiar a língua, aqui, ó, podes cambiar. Tem português no Brasil, né? O que é para fazer? Pois. Vai, webqda.net. Quem não recebeu o convite, vai em webqda.net, formação, workshop, e entra nessa aqui, secção de demonstração. 6 de janeiro. Aqui, esta secção. E clica aqui, adicionar. Aqui. Anadir, sei lá. Aqui, esta. Essas outras não. Essa aqui é da Universidade de Coimbra, essa aqui é de Lisboa. Esse aqui é de Chile. É essa aqui. Formação, workshop. Formação, cursos, talheres. Isso. Talheres. Aqui, ó. Este. Adicionar. Esse aqui. Secção de demonstração. Um pouco lento. E faz a inscrição, coloca o e-mail aí. Quem recebeu o convite é porque eu tinha o e-mail de vocês e mandei para a universidade enviar o convite direto para facilitar a vida. Ele parece um carrinho. O processo é como se você estivesse comprando produto, não se preocupe. Atualizar a carreira, então. Finalizar compra? Sim. Manda a gente abrir conta, manda abrir conta, abre conta. Agora começa a aparecer os carrinhos aqui, você não compra. Depois chega as faturas. No final vai com fatura. Tem que fazer isso também. Sim. Não se preocupe. Mas o que eles podem fazer é mandar promoções, descontos. Tem que adicionar também. Então vamos fazer. Tá em espanhol? Formação. Anadir. Tem 3 bailarinas. Abriu isso daqui, o que você abriu? E agora, vê carrinho? Os carrinhos? Vê carrinho tem que finalizar compra. Podem finalizar a compra, não vão pagar nada por isso. Esse é só o próximo. Não, professor, nada. Gente, o meu travou. Finalizar a compra? É 0 euro. Então, 0 euros. Preenche esse detalhe da Gente, constar? Sim. Mas a compra lá no final é 0 euros. Sim. Aqui precisa preencher. Já abri a conta. Já está vendo? Não paga nem o papel do recibo. Finalizar a compra. Conexão foi interrompida. Eu tenho o cupom aqui, ó, adicionar. Eu já abri a conta. Já adicionar as coisas? Finalizar a compra. Finalizar a compra. Eu acho que se não abrir por aqui é que depois ele não vai receber o certificado. Após finalizar a compra? Aí preenche isso. Ah, já finalizou. Tem que preencher. Cartão de crédito. Não, acho que não é preciso. Não. Não precisa. Não. O que significa, professor? CPF.
Obrigado. Não é preciso tudo isso? Não sei o que. Você preencheu tudo? Como você cambia espanhol? Como você cambia espanhol? Finalizar compra. Esta compra com custo. Bem, o que eles me disseram é o seguinte: quem se registra aqui recebe o certificado de participação do jovem e tal, tem lá o símbolo da Universidade de Aveiro, da empresa que é sócia da Universidade de Aveiro nesse projeto, etc. Agora, se for direto para o software, o que pode acontecer é depois vocês darem o nome e o e-mail, eu pedir o certificado direto e eu dizendo, olha, eles participaram do workshop lá e etc. É mais rápido. Portanto, vamos partir logo para o software, tá bem? Quem preencheu isso, tudo bem. Quem não preencheu, preenche depois. Já fiz a compra. Já? Então pronto. Agora, quem já fez essa parte, pode pular para essa outra aqui, ó. CPF, NIF, CPF. CPF, o NIF é CPF, em Portugal se chama NIF. Olha, entrem aqui. Não tem www, tá bem? app.webqda.net. Isso é para ir direto ao software. Porque isso que nós fizemos foi a página para fazer formação, é a página do WebQDA. E esse aqui é para ir direto ao software. Lá tem um link também que diz assim no canto superior, software. É apenas um atalho. Aqui vocês podem ir direto. app.webqda.net. E vão abrir uma nova conta. Uma nova conta? Ainda está comprando, né? Deixa para comprar depois. Fica assim do ladinho, abre uma nova janela, uma nova. Ele é lento, né? Agora eu acho que deve estar todo mundo. Mas só 30. Aí, como estamos todo mundo usando a mesma internet sem fio, Resistor, tem que criar Resistor aqui, criar conta, aqui ó, Resistor. Aqui ó, quando entrar no cá, primeiro criar conta, tá bem? Depois é que você vai ter a sua password, a sua senha, criar conta. Vocês podem desligar a internet de vocês para eu conseguir acessar? Não? Gente, não vai. Engraçado que esse problema de estar todo mundo na internet sem fio, tentando se conectar e a internet cai, CPF, é um problema internacional. O número AK, Não resolveram isso. identidade. Celular. A não ser que você tivesse